Jair, vamos relembrar um pouquinho da trajetória política do Dr. Hélio de Oliveira Santos? Lembrar que, inclusive, por 2 vezes ele foi eleito prefeito da cidade e, como eu já disse, na segunda vez foi eleito, assim, uma eleição avassaladora, no primeiro turno, surpreendendo todas as expectativas. Vamos dar uma olhada. Dr. Hélio, que é médico formado pela Unicamp, também foi diretor da Faculdade de Medicina da PUC e secretário de Saúde nas cidades de Americana e Hortolândia. Em 1985, depois de 19 anos morando em Campinas, Dr. Hélio ajuda a criar o CRAME. Em 1996, lança a candidatura a prefeito e tenta novamente em 2000, quando Antônio da Costa Santos, do PT, assume a prefeitura. Em 1999, Dr. Hélio de Oliveira Santos assume o cargo de deputado federal, que ocupou até 2004, quando concorreu mais uma vez e, enfim, assumiu a prefeitura de Campinas. Em 2008, nova disputa pela prefeitura e já no primeiro turno, uma vitória avassaladora. Com 67% dos votos válidos, Dr. Hélio se mantém à frente da Prefeitura de Campinas e costura uma base aliada no Legislativo bastante influente. Mas a base começou a ficar abalada 2 anos depois, com o início das investigações do Ministério Público, que apontavam desvios de verba e licitações fraudulentas na Sanasa e na IMA. Carolina e todos que nos acompanham, o prefeito foi cassado, correto? Perdeu o mandato. Nesse exato momento, quem é o prefeito? No caso de uma emergência hoje ou amanhã, tomara que não, mas no final de semana e principalmente na segunda-feira de manhã, começa o horário de expediente. Quem é o prefeito? Olha, Jair, eu acho que essa é a pergunta que toda a população de Campinas está fazendo nesse momento e gostaria de ter uma resposta, né? Eu vou recorrer ao nosso repórter aqui, a voz da população, Luiz Crescenzo, que está aí com mais um convidado especial e que com certeza vai ter essa resposta para a gente, né, Crescenzo? Pois é, Carol. Queria mostrar para vocês, tanto para o Jair, para a Carolina, como para os telespectadores, aquela informação que eu dei agora há pouco, que, na verdade, o prefeito Demétrio Vilagra já começa cometendo um erro de processo, de protocolo, quando ele diz que não é vice nem prefeito. E está aqui, ó. Me dirijo nesta carta a todos os secretários municipais, funcionários públicos e demais para pedir que mantenham a tranquilidade. Neste momento, não sou mais vice-prefeito e nem ainda sou prefeito. Isso não é verdade, né? Independente, Baggio, dele ter sido empossado ou não, ele é prefeito. Nós tem uma situação de fato que tem que ser reconhecida. Não é porque alguém nasceu, não tem a certidão de nascimento ainda que não está vivo, né? Morreu, mas não tem óbito, não morreu. Mantém vivo, não. Há uma questão jurídica, formalização para ser feita, evidente, da posse do vice-prefeito, mas ele já de fato é notório, a Câmara já declarou, foi lido, né? Os grandes meios de imprensa já declararam isso. Há uma cassação, evidente, ele é o prefeito em exercício. Ele tem, bem-vindo, né? Vem exercer o cargo. Segunda-feira, se eu for até o 4º andar, ele vai ter que estar lá. Tem que estar lá, é uma obrigação. É lógico que se ele não assumir, pode ser que ele resolva não assumir. Ele tem, aí sim a Câmara pode declarar o cargo vago e aí há um novo procedimento para se eleger um novo prefeito. Agora, doutor Baggio, eu queria saber do senhor, o senhor acredita que a estratégia usada pelos advogados do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos foi a melhor estratégia? O senhor usaria essa estratégia? Olha, eu sempre digo que o advogado cumpre a função dele de oferecer o melhor direito de defesa ao seu cliente. Às vezes o seu cliente não tem uma melhor defesa, mas o advogado realiza essa atividade. Foi o caso ali, né? Os advogados trouxeram várias evidências na melhor forma de defender o seu cliente. Eu sempre digo que o papel do advogado é que você possa, em meio a um processo democrático, ser defendido com a melhor garantia constitucional. Pode não ser necessariamente absolvido, mas ter o seu direito de defesa válido. O senhor acha, então, que o doutor Hélio era indefensável? Não, ele teve uma defesa dele. A defesa ele teve. Agora, em relação à sua culpa, a Câmara que decidiu. Os fatos foram provados. Na realidade, o advogado não exerce o julgamento, ele exerce a atividade de defesa que foi realizada. Agora, a Câmara, frente às acusações que tinham da comissão processante, houve por bem retirá-lo do cargo. É uma decisão da Câmara. Crescenzo, como é que fica caso a gente tenha a cassação do atual prefeito, que é o Demétrio Vilagra? Se a gente também tiver a cassação agora do prefeito Demétrio Vilagra. Nós temos 2 situações aí. Uma é da lei orgânica do município. A lei orgânica do município diz que até o 3º ano você faz uma nova eleição, ou seja, nós estamos no 3º ano do mandato do atual prefeito. Então teria uma nova eleição direta. Vamos fazer uma nova eleição e convocar se o Demétrio, como diz, ou não assumir, ou eventualmente for cassado ainda até o 3º ano. No 4º ano, a lei orgânica já
repassa esse cargo ao presidente da Câmara, que é o Pedro Serafim atualmente. Seria no último ano. Contudo, há uma divergência aí, porque a Constituição não fala a mesma coisa em relação a esse cargo. Então, diz que é no segundo ano. Então, talvez a gente tenha uma outra discussão jurídica aí em relação à Constituição e à lei orgânica do município de Campinas. Obrigado, viu, doutor Baggio, pelas informações, e nós vamos continuar acompanhando toda essa polêmica, né? Obrigada, Crescenzo. Agora, Jair, vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória política do atual prefeito, que é o Demétrio Villagra. Vamos saber como é que ele começou, de onde ele veio, quem é essa figura que agora é o alvo das investigações e também da preocupação de todos os campineiros, né? Demétrio Villagra é formado em administração de empresas pela PUC Campinas. Ele veio do Mato Grosso para a cidade em 1967, trabalhou por mais de 10 anos na Petrobras, onde teve o primeiro contato com a política. Demétrio Villagra também atuou como assessor parlamentar do então deputado federal Luciano Zica, do PT. Em Campinas, assumiu por 4 anos a gerência financeira do Ceasa no governo do prefeito Toninho. Em 2005, ele volta ao Ceasa, mas dessa vez na posição de presidente das Centrais de Abastecimento de Campinas. 3 anos depois, Villagra se afasta do Ceasa para disputar a corrida eleitoral como vice do segundo mandato do então prefeito Hélio de Oliveira Santos. Outros 3 anos se passaram e a trajetória política do vice-prefeito Demétrio Villagra começou a ser manchada por denúncias de corrupção. Em 20 de maio de 2011, era considerado foragido da justiça. Demétrio foi acusado pelos promotores do GAECO de fazer parte de um esquema de corrupção liderado pela primeira-dama e ex-secretária de governo Roseli Nassim Jorge Santos. Diante do escândalo, Demétrio, que estava em férias na Espanha, se manifestou pelo Twitter e pediu o afastamento da função de presidente do Ceasa. Em 10 de junho, Demétrio Villagra teve o mandado de prisão expedido, mas não se apresentou até conseguir um habeas corpus que garantisse a liberdade dele. A prisão foi revogada e Demétrio reassumiu a função de vice-prefeito, mas de forma bastante discreta. Você vê que são muitas as perguntas. Uma delas é a seguinte: a base do prefeito Hélio ruiu por completo. Dos 33 votos, 32 votaram contrários ao prefeito. Ele teve apenas um voto. Carolina, será que o vice-prefeito, agora prefeito, né, até corrijo dizendo agora o prefeito, será que ele consegue compor uma base de sustentação para se manter no cargo? Essa pergunta é uma das mais importantes, sem dúvida. Valeriano Costa, nosso cientista político, que está aí com o Crescenzo, pode responder isso para a gente, né, Crescenzo? Na verdade, estou conversando aqui com o Valeriano e já fiz uma pergunta, já que é para começar a nossa conversa. Pior com ele, ruim sem ele. Como é que o senhor avalia essa situação? O Demétrio tem governabilidade, professor? Olha, eu acho que tem baixíssima governabilidade. A gente não pode esquecer todo o processo que acabou de passar e dizer que o Villagra não tem nenhuma relação com essa situação toda. Então, seríamos loucos, né? E a Câmara não pode se comprometer com isso como se não tivesse acontecido nada, né? O mínimo que pode se fazer é abrir uma comissão processante e avaliar se ele tem condições ou não de continuar ou de ser o prefeito, né? Agora, fazendo uma comparação, né? Quando o Collor caiu, o Itamar assumiu, e o Itamar fez um governo de composição, né? Abriu o leque para todo mundo, para a oposição. O senhor não acredita que isso possa acontecer da mesma forma? Eu acho que é isso que está no horizonte da posse do Villagra, ou seja, deve estar havendo uma negociação entre a base, né? A antiga base do prefeito Cassado, para restaurar essa capacidade de governo. Mas eu acho que a opinião pública vai ser muito reticente em relação a isso, porque o Villagra tem que provar a sua inocência antes de assumir, né? Ou seja, pode ficar ruim para os vereadores. Vai ficar ruim. Se começar a aparecer a impressão de que eles vão passar um pano em cima e vão abafar a situação, é inevitável que a situação deteriore rapidamente, né? Agora, um acordão não seria bom para a cidade andar um pouco, professor? Olha, se a opinião pública aceitasse, sim, do ponto de vista da governabilidade, mas a gente está falando em legitimidade e não apenas governabilidade. Então, a legitimidade é parte essencial da governabilidade. Senão, uma ditadura seria também uma solução boa. E a gente já sabe que não é. Então, precisa unir o útil ao agradável, né? E o agradável aqui para o eleitorado é que o prefeito tem um padrão de honestidade e legitimidade inquestionável, né? Agora, eu tenho uma perguntinha, desculpa interromper. A prisão do Demétrio durante as operações do GAECO pesa nessa formação de uma imagem no chefe do executivo? Como é que é isso? Qual o peso disso? Esse pedido de prisão do Demétrio, né, em que ele esteve foragido, isso pesa também, né? Claro, isso é a questão simbólica, pelo menos. Mas ele está no processo do MP, ou seja, não dá para ignorar isso. Ele tem que se explicar muito bem antes de sentar na cadeira do prefeito.
Existe alguma argumentação jurídica que diz assim, eu como vice sou uma coisa, eu como prefeito sou outra. Não, isso não vai colar, né? Olha, eu já falei várias vezes, para o Ministério Público, o processo é outro timing, digamos assim. Vai levar anos para julgar ele no Ministério Público, pela Justiça. Mas a gente está falando de um julgamento político, né? Se ele tem condições políticas de assumir o cargo de prefeito. É isso que está em questão. É como o Hélio está questionando a legitimidade de um julgamento político. Bom, então que ele questione, mas o que se trata é um julgamento político. A Câmara tem que decidir politicamente. Agora, nos últimos 15, 16 anos, 3 vices na cidade de Campinas, né? Nós temos a história agora do Demétrio, tivemos a história da Isalene e do Orsi. Quer dizer, é preciso novamente repensar toda vez que você se eleger. Temos uma urucubaca aí política, porque 2 grandes lideranças políticas morreram, o Magalhães Teixeira e o Toninho, e uma terceira liderança, que era uma liderança importante, se comprometeu de forma irremediável, digamos assim, e foi cassado, né? Obrigado pelas informações, viu, professor? Carol, Jair. Obrigada, Crescenzo, obrigada ao professor e a todos os nossos convidados, né, Jair? E muito obrigada a toda a equipe TVB Record Campinas por ter realizado esse bom trabalho nessa cobertura histórica, essa crise política para Campinas, né? Edição histórica e contando aí com a colaboração sempre, é o que eu falo sempre no balanço, da nossa equipe que tem gosto pela notícia e mais do que isso, de prestar serviço a você que nos acompanha todos os dias. E posso fazer um convite? Claro. 12h30, segunda, balança, meu povo, juntos, 12h30 e a cobertura completa também desse final de semana histórico. É isso aí, Jair, muito obrigada, um prazer fazer essa edição com você e mais uma vez obrigada pela sua companhia e obrigada a todos da TVB Record.